Bem-vindo a todos que estão aí com a gente. Queremos agradecer mais uma vez à IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, por estar nos dando esse apoio. E também temos o apoio lá do Mailbox Club de Portugal, do Brasil. E então, hoje nós queremos passar para a lição 11 e 12. As duas lições são sobre o Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, essa primeira parte nós queremos ver sobre os preparativos para a chegada do Messias. Já vimos sobre a identidade do Messias e agora queremos ver esses preparativos, o ministério, a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante a gente ver os evangelhos. Se você tem a sua apostila, nós estamos na página 39, e então vocês podem ver que cada um dos evangelhos tem uma ênfase diferente sobre o Senhor Jesus Cristo. E isso não sou eu que estou falando, isso aí os estudiosos dizem então que Mateus, em Mateus a gente realmente é bem óbvio que é o evangelho do reino. A gente pode dizer tranquilamente que Mateus é o evangelho do reino. É o evangelho onde mais se fala do reino de Deus. E então, Jesus é apresentado como o rei. E em Marcos, contraste interessante é que Jesus é apresentado como servo. E em Lucas, como ser humano. O aspecto humano de Cristo sobressai bastante em Lucas. E em João, a sua divindade, né? O fato de que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do homem, é o Messias prometido e é realmente parte integrante da Trindade. Claro que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas está subentendido. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João mostram esses quatro aspectos tão vitais do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos dois relatos nos evangelhos sobre a genealogia de Jesus. Nós temos o relato em Lucas e o relato em Mateus. Então, só mencionado em Lucas 3 essa parte aí na esquerda, vocês podem ver onde diz antes de Abraão. Então, essa parte aí aparece em Lucas capítulo 3 e fala sobre Deus, né, que criou Adão, e vai até Terá, né? E então, aí em Mateus 1 e Lucas 3, ambos falam sobre Abraão e de Abraão até Davi. E realmente aí os nomes batem absolutamente iguais aí. Depois de Davi, a coisa começa a mudar nas duas linhagens, nas duas listas aí de personagens. Por isso é que muitos já concluíram que Lucas 3, na verdade, está falando sobre a linhagem de Maria. E Mateus está falando da linhagem de Jacó. Mas ambos descendem do rei Davi. Então, ambos, alguém pode dizer, mas Jesus, na verdade, não é filho de José, ele é filho de Maria por parte do Espírito Santo. E isso seria absolutamente verdade. Então, nós temos essa realidade, inclusive, várias pistas aí na Bíblia nos dão a entender isso. Gênesis 13, 15, como já mencionamos em outro contexto, mas aí podemos ver de novo, que o Messias viria como o descendente dela, através da mulher, não do pai. Isaías 7,14 predisse que o Messias nasceria de uma virgem, portanto, sem pai humano. Gálatas 4,4 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo,
Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, nós vemos aí essa questão muito interessante aí. A humanidade de Jesus veio através de Maria e a sua divindade veio através de Deus o Pai. Então, aí nós temos essas duas listas aí que vocês podem ver. Não vamos poder ler tudo isso aí agora, mas vocês podem ver essas duas listas aí. Interessante que Lucas 3:23 diz que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, outro fator muito importante para a gente entender os costumes judaicos e também o fato de que Jesus realmente, dentro daquele contexto judaico, começou o seu ministério aos 30 anos, porque antes disso não era permitido que um mestre, né, pudesse ministrar. Então, um rabino, não poderia ministrar antes dos 30 anos de idade. E aí ele diz, ele era como se pensava, filho de José. Interessante esse como se pensava, né? Filho de José, porque na verdade ele era literalmente filho de Maria e filho de Deus o Pai. Aí nós temos então, se isso aqui está muito complicado, então aqui nós temos um gráfico simples para ver o que estamos tentando dizer aí. O rei Davi vem da tribo de Judá, e como foi prometido, né, por Jacó, ele profetizou sobre cada filho lá no final de Gênesis, e ele fala que o cetro jamais sairia, né, do descendente de Judá, e nós vemos então essa linhagem até o rei Davi, que é da tribo de Judá, e depois descendendo dele, como acabamos de ver na genealogia, Maria e José, e através desse casal, Deus usou esse casal, então, para trazer Jesus ao mundo. Então, nós temos aí, interessante que muitas vezes nos cartões de Natal, vocês vão ver, nós vemos muitas vezes os pastores que foram os primeiros a chegar lá e ver Jesus na manjedoura, dentro de um curral, e os currais, naquela época, se você visitar Israel, você vai ver que também não era como os cartões de Natal, né? Aquela estrebaria com madeira assim por fora e tal, como a gente faria hoje em dia. Mas era uma caverna, tudo indica que era uma caverna. Inclusive, eles têm identificado lá o que eles acham que foi a caverna onde Jesus teria nascido. E é uma igreja enorme, um templo em cima, e você desce umas escadas e está lá embaixo. Uma coisa que muitas vezes o pessoal confunde nos cartões de Natal e tudo, nas peças de Natal, é que os magos chegaram lá nessa mesma época, nesse mesmo momento. Os pastores chegaram e aí chegaram os magos. Errado, eles chegaram depois. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui que é bom a gente lembrar. Por exemplo, os magos não foram chamados de rei magos na Bíblia. O pessoal diz, os reis magos, os 3 reis magos. Mas a Bíblia não chama, não diz que eles foram reis e não diz que foram 3. O pessoal, eu acho que chegou à conclusão de que eram 3 porque eram 3 presentes, né, que eles deram, 3 ofertas que eles deram, ouro, incenso e mirra, mas não quer dizer que foi só um de cada coisa. Pode ser que eles deram bastante, e o fato é que nada nada diz aí que foram 3 e cada um deu um presente. Então, não sabemos quantos magos e não sabemos, é quase certo que não eram reis, e realmente a Bíblia não diz que eram,
e diz que eles vieram do Oriente. Então, ninguém sabe exatamente de onde eles vieram. Do Oriente pode ser da Babilônia, pode ser da Medo-Pérsia, pode ser até da Arábia, há uma teoria sobre isso. Agora, tem uma teoria muito interessante que eles seriam, seriam especialistas. Olha lá em cima, a primeira linha aí, homens sábios especialistas do Talmud. Existe um Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. E a teoria de que, bom, um judeu messiânico compartilhou isso uma vez, eu achei muito interessante. Não li, não vi isso em mais nenhum outro lugar, mas a ideia dele é que pode ser que eles tenham sido realmente especialistas do Talmud, conheciam as escrituras e, ao invés de voltar com o povo de Israel ou de Judá para Jerusalém após o cativeiro babilônico, eles ficaram por lá, ou na Babilônia, ou na Pérsia, e esperando, bom, no caso, os descendentes deles, né, porque passaram 400 anos, aí, 400 e poucos anos, até eles, então, chegarem e, e avistarem o Messias por conta própria. Essa teoria diz que eles provavelmente conheciam a profecia de Daniel. Bom, aí nós temos também quanto à estrela, ou seja, aqui não temos, na verdade, uma definição sobre isso, são ideias. Mas em Números 24, 17, é muito estranho e interessante que essa palavra veio daquele Balaão, que acabou sendo um profeta maléfico, né, para Israel, mas nesse momento ele brilhou, em alguns outros momentos ele brilhou, e foi usado por Deus. Nesse momento, quando ele então disse: Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Então, é realmente a única referência que temos ligando uma estrela ao aparecimento desse que traria o cetro, né, de Israel, que viria como descendente de Jacó, e a ideia é que seria então o Messias, né, seria o prometido. Agora, temos que lembrar que quando eles então apareceram, os magos, eles aparecem por volta de 2 anos depois do nascimento de Jesus. Em Mateus 2,11 diz que quando eles chegam, eles vão seguindo a estrela para em cima da casa e eles então entram na casa, ou seja, já não estavam no estábulo, já não estavam lá onde eles estavam originalmente, eles estavam numa casa. Ok. Agora, nós temos aqui algo interessante sobre o desenvolvimento de Jesus. Jesus, sendo filho de Deus, ele se autolimitou, ele veio como ser humano, então nós sabemos que Deus, na sua essência, ele não muda, ele não se desenvolve, ele não passa a conhecer mais através da experiência, não, ele é perfeito e ele conhece tudo e todos, e ele não se desenvolve, ele já está, ele é tudo assim infinitamente perfeito, mais do que se possa até imaginar. Então, mas só que quando Deus, o Filho, veio e se encarnou e nasceu como ser humano também, né, como ser humano, então, nesse aspecto humano, ele teve que se desenvolver. Ele, como bebê, ele não falava ainda como bebê normal, só que ele era o filho de Deus. Agora, interessante que ele foi demonstrando que ele já tinha, assim, com 12 anos de idade, ele já tinha esse entendimento de que ele era o filho de Deus. Então, vocês podem lembrar que ele ficou em Jerusalém na Páscoa, Maria e José foram com Jesus e com um grupo grande, e
Jesus ficou lá conversando com os eruditos lá no templo, e como a família, o grupo grande, de alguma forma, provavelmente um pensou que Jesus estava com o outro, estava com a tia, estava com o primo, sei lá, e depois eles viram, não, ele não está, e voltaram buscando. E Maria, afoita, disse: gente, o que que aconteceu? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E Jesus então perguntou: mas por quê? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então ela diz: seu pai, José, né? E Jesus diz: na casa de meu pai, sendo Deus o Pai. Então ele já tinha essa ideia. Mas em Lucas 2:52 nós vemos que Jesus, então, seu aspecto humano, ele ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então a gente vê aí que ele foi crescendo intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Aqui nós temos a vida de Jesus, uma linha de tempo, podemos ver aí as datas aproximadas. As teorias de quando Jesus teria nascido vão de 6 a 2 anos antes de Cristo, né? Porque quando o nosso calendário foi elaborado, o calendário que usamos até hoje, né? Houve um erro, e então depois tentaram corrigir, e acabaram, olha, agora já está todo mundo acostumado com isso, então deixaram assim. E então, na verdade, Jesus teria nascido entre 6 e 2 anos antes do ano, digamos, zero, né? Antes do nascimento, é, antes de Cristo, né? Então, no calendário. E então nós temos aí algumas áreas, alguns pontos altos aí na vida de Jesus. Jerusalém, aí na época de Jesus, já com o templo de Herodes, que Herodes gastou muitos anos e muito dinheiro, muitos recursos para construir. E então nós temos Jesus lá em Israel e depois em Jerusalém. Mas vamos ver algumas coisas sobre o ministério de Jesus. Então, nós vemos que Jesus, ele é o alfa, ele nos diz lá em Apocalipse, né, 1:8, que ele é o alfega, perdão, o alfa e o ômega. Então, o alfa sendo o princípio, ômega sendo o fim, nós podemos ver que Jesus é o princípio e o fim, e tudo entre o princípio e o fim. Ou seja, ele é o meio, ele é o caminho, ele é como nós chegamos de A a Z. A gente poderia dizer que alfa representa o nosso A e o ômega representa o nosso Z no alfabeto, né? Então, ponto A, ponto Z, né? No finalzinho lá. Então, é interessante que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. E nesse caminho, então, se a gente pensar na vida como um caminho, nós precisamos de orientação de como caminhar na nossa vida, quais decisões fazer, como viver de acordo com a vontade de Deus e como viver uma vida plena, uma vida boa, uma vida produtiva. Precisamos de orientação para isso. Somos como ovelhas. Dizem que, por exemplo, a pomba, ela foi até usado na Segunda Guerra Mundial e tal. Eles colocavam aquele bilhetinho e mandava, e a pomba tem assim, um senso de direção fantástico. Dizem que a ovelha não. A ovelha se perde e realmente não tem um bom senso de direção e não é muito brilhante. E nós somos como ovelhas, cabeças duras, precisamos de orientação, não temos um bom senso de direção, precisamos de alguém nos orientando. Jesus disse: eu sou o bom pastor.
ele não só nos nutre, mas ele nos leva pelo caminho, ele nos direciona como devemos ir. E nós temos, além disso, o fato, esses são os eu sou de Jesus, né? Jesus disse várias coisas. Eu sou o caminho, ele disse eu sou o pão da vida, ele falou que ele era a água viva. Então, se estamos num caminho da vida, vamos ficar com fome, com sede, e então ele é o nosso alimento, ele é a nossa água. E ele também disse: Eu sou a luz do mundo. Quando a gente está andando pelo caminho, a gente precisa ver onde a gente está, enxergar onde a gente está caminhando. Jesus é a luz do mundo. Às vezes a gente precisa de detalhes, tá? Ok, em termos gerais, eu sei qual é a vontade de Deus em geral, agora eu preciso saber qual é o desejo dele para o meu coração, para a minha vida especificamente. Devo casar com essa pessoa? Devo trabalhar naquele trabalho? Eu preciso de uma orientação um pouco mais específica. Então, Jesus disse: Eu sou a verdade, né? Em João 14, 6, a segunda parte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos, como o livro de Provérbios, que tem muita sabedoria em termos de administração, de realmente a gente poder coordenar a vida e os negócios e o trabalho, e o ministério, né? A Bíblia, então, de Jesus é a verdade. E nós precisamos de acesso na nossa caminhada terrena aqui, rumo ao céu, rumo à presença gloriosa de Deus. Nós precisamos de um acesso. Como é que nós vamos chegar lá? Jesus disse: Eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará pastagens e encontrará a salvação. Então, ele é a porta para o reino. Podemos dizer que ele é o portal do reino de Deus. Então, através dele é que nós vamos chegar até o nosso destino, até a presença de Deus. Agora vamos passar para a lição número 12, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Podemos ver que no batismo de Jesus, você pode ver lá na página 42, no segundo parágrafo, diz o ministério de Jesus. Antes de começar o seu ministério terreno, Jesus teve que de ser ungido como os grandes líderes do Velho Testamento. Lembra que nós falamos que Jesus ele é o ungido, né? Messias significa o ungido. E então o batismo de Jesus é que foi a sua unção, como sumo sacerdote, como profeta e como rei, quando veio sobre ele o Espírito Santo em toda a sua plenitude. E Deus o Pai afirmou. Então aí nós vemos a voz de Deus o Pai, nós vemos o Espírito Santo que apareceu na imagem de uma pomba, e nós temos Deus o Filho sendo batizado. Então nós temos aí a Trindade. Então Deus o Pai afirmou: Este é o meu Filho amado. Podemos ver lá em Salmo 2, versículo 7, a ideia do Filho amado de Deus, que se refere ao Rei que vai reinar sobre todo o mundo. E então nós vemos esse aspecto não só divino, Filho de Deus, mas também real, como Rei. E então nós temos aí o outro aspecto, onde ele diz: em quem me comprazo. E aí nós podemos ver em Isaías 42:1 que isso está fazendo referência ao Messias como servo sofredor. Isso nós encontramos lá em Mateus 3:17. Então, nós temos no batismo de Cristo e mais uma vez na transfiguração esse testemunho de Deus o Pai de que Jesus é o Rei, ele é o Filho de Deus, mas ele também é o servo sofredor em quem Deus tem muito contentamento. Ele
ele realmente se alegrou com a missão do seu filho e com o seu filho como pessoa. E nós vemos, então, os métodos de ensino que Jesus usou, também na página 42, falamos sobre isso. Ele usou 3 métodos principais para ensinar. Ele usou os sermões, onde ele falava diretamente, sem usar muito, talvez uma comparação aqui e ali, mas basicamente ele estava falando diretamente com as pessoas. O que muitas vezes nós não percebemos é que Jesus, na verdade, você vê lá em Mateus que ele só começou a usar as parábolas. Uma vez eu preguei sobre isso e eu falei: olha, vocês precisam reparar uma coisa muito importante. Mateus 13 vem logo após Mateus 12. O pessoal me olhou assim, 13 vem depois de 12, exatamente. Mas por quê? Porque em Mateus 12 chegaram a blasfemar, os líderes religiosos chegaram a blasfemar contra Jesus. Eles que deveriam saber mais do que ninguém, reconhecer o Messias, eles se fecharam. E eles, então, chegaram a blasfemar contra Jesus e contra o Espírito Santo. E, nesse momento, então, após esse momento tão desagradável, tão triste, então Jesus passa no próximo capítulo 13, nós temos as parábolas do reino. E Jesus, então, começa a ensinar por parábolas, tanto que seus discípulos ficaram, que ele quer dizer com isso? E vieram até Jesus e perguntaram: mestre, o que o senhor quer dizer com isso? E aí ele explicou a parábola do semeador, e com isso, com essa parábola do semeador, ele dando a ideia, então ele deu para a gente uma chave de como interpretar as suas parábolas. Nós temos, ao todo, 39 parábolas registradas nos evangelhos. Outro método que Jesus usava eram os sinais. Os sinais, então, que João chamava de sinais, eram os milagres, as curas, a expulsão de demônios. Então, isso aí provava a sua autoridade e o seu poder. Minha esposa e eu servimos na International Mission Board por 23 anos e descobrimos lá uma coisa muito interessante, que quando os missionários, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, quando os missionários vão para um campo pioneiro, onde ninguém nunca nem ouviu falar de Jesus, um campo fechado, campo bem difícil, muitas vezes Deus usa de milagres, de curas, de sinais, para poder realmente mostrar a sua autoridade e o seu poder. Então, no Brasil, em Portugal, aqui nos Estados Unidos, quando a gente chega e fala sobre Jesus, as pessoas têm uma ideia de quem nós estamos falando. Já tem um background, já tem um alicerce para isso, um pano de fundo para isso. Mas, quando as pessoas não têm, aí é que mais do que em qualquer outro momento é que Deus acaba usando realmente o sobrenatural para provar a autoridade do Evangelho e o poder de Cristo. Quando naquela época, quando um rabino ia ensinar, ele fazia diferente dos pastores hoje. O pastor hoje em dia, quando vai pregar, ele fica em pé, normalmente atrás do púlpito. Naquela época e naquela cultura, o mestre, quando ia ensinar, ele sentava. Interessante. Então, nós vemos Jesus, algo que é muito interessante, vendo a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo, quando, depois de um dia de muito
muito ministério, de muito trabalho. Jesus estava cansado, e aí a gente vê a humanidade dele. Entrou no barco com os discípulos e acabou dormindo. E então os discípulos tiveram que ir lá acordá-lo, e até apavorados, né, chegando: Senhor, o senhor não se importa, nós estamos prestes a naufragar e afundar aqui, e nos afogarmos aqui nessa água toda aqui. E Jesus levanta e repreende o vento e as ondas, e de repente a calmaria, né? O vento para de soprar, as ondas param de bater contra o barco. E aí, interessante que os discípulos talvez ficaram até com mais pavor do que antes. E eles disseram, apavorados: quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Então aí a gente vê a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo comandando a natureza, né? Então Jesus realmente, ele sempre era surpreendente, era maravilhoso. Como ele multiplicou 2 vezes, nós temos registro disso, talvez até tenha sido mais vezes, mas o que nós temos nos evangelhos, 2 vezes multiplicando pães e peixes para multidões, expulsando demônios e ressuscitando a Lázaro. Então foram muitos milagres, muitos sinais que provaram. Interessante que quando ele ressuscitou seu amigo Lázaro, que os judeus que estavam lá, ou seja, os líderes religiosos que estavam lá observando tudo, eles foram e levaram essa informação de volta para os seus chefes, né? Para os fariseus e tudo isso. E não chegaram lá dizendo: olha, eu acho que ele enganou o pessoal, eu não sei, ele está enganando as pessoas, ele fez uma mágica lá. Não. Eles chegaram e disseram: ele ressuscitou o amigo dele. Não havia nenhuma dúvida na mente deles de que Jesus realmente tinha ressuscitado a Lázaro. E o pessoal que ouviu essa esse relato, eles não falaram: que bobagem, não, isso não pode ser verdade. Não, eles aceitaram a palavra deles e aí disseram: agora não vai ter jeito, nós vamos ter que matar esse líder religioso que todo mundo está querendo seguir. Ou seja, a fé, na verdade, é uma opção. Às vezes você vê todas as evidências e você diz: eu não quero pôr minha fé em Cristo. Então você vê que eles tinham todas as evidências, não havia dúvida, e, no entanto, não só não queriam seguir a Cristo, queriam matá-lo para que outros não o seguissem. Nós temos a parábola do semeador, já mencionado, né? E os 4 tipos de solo. Nós temos Jesus dando o exemplo de servo sofredor, de liderança de servo, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando como eles deveriam também, como nós devemos ter humildade e servir uns aos outros. E então ele veio trazer, na verdade, a nova aliança. Jesus veio escrever a lei de Deus não em pedras, mas no nosso coração. Nós temos as alianças do reino, vocês têm isso aí na apostila, na página 44, né? A mesma coisa que aparece aí. Nós já vimos aí a aliança com Noé, aí nós temos os detalhes, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés. Não mencionamos a aliança que alguns falam dessa aliança da Terra Prometida. De certa forma, é uma nova aliança, não uma nova, mas uma aliança diferente, e, de certa forma, não é uma diferente, e sim estaria sendo parte aí da aliança com Moisés. E temos a aliança com Davi,
onde então entra a promessa de um rei que estaria sempre no trono de Davi. E nós temos, então, a nova aliança, que tem duas fases. A segunda fase sendo o cumprimento futuro e tendo a ver com Israel. Hoje nós vamos ver aqui apenas a fase 1, que é o cumprimento através da morte e ressurreição de Cristo. Nós temos o cumprimento em Lucas 22, 20, podemos ver em Hebreus 9, 15 também. Temos referências sobre essa nova aliança em Jeremias 31, em Ezequiel 36. Os participantes são entre Deus e o seu povo, o Messias sendo o mediador. Nós temos as condições são incondicional, desde que haja arrependimento e fé. E a promessa é que a lei seria escrita no coração, ou seja, que com o Espírito Santo habitando em nós, então nós não precisamos de uma consciência externa que fique nos policiando. Nós temos uma consciência interna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que na verdade, a nossa nova natureza em Cristo. É a natureza é o Espírito Santo. E então o sinal da nova aliança são o vinho e o pão, que representam a cruz, né, onde Jesus se entregou. Toda aliança ela tem algum derramamento de sangue. E nós vemos que Jesus, como o Cordeiro de Deus, sobre a cruz derramou o seu sangue por nós. Nós temos também a entrada triunfal de Cristo, que é uma daquelas profecias que nós mencionamos em Zacarias 9, 9. Nós vemos seu cumprimento em Mateus 21, de 1 a 11. Existem mais detalhes aí, inclusive, assim, é impressionante como até os detalhes foram cumpridos aí. Então, Jesus, ele estabeleceu a nova aliança, ele menciona isso durante a Páscoa, que ele celebra com os seus discípulos, na última ceia, né, com eles, e ele mostra, então, lá ele mostra o vinho e diz: esse é o meu sangue, que será derramado, que é derramado por vós, né, a, para a remissão de pecados. Agora, nós falamos, ao ver o sistema sacrificial no Velho Testamento, gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui. É muito interessante isso aqui. Eu pensei, gente, está muito complicado esse negócio de sacrifícios, de ofertas, vamos ver como é que é. Eu quero fazer um gráfico para eu mesmo poder entender um pouco melhor, porque a gente lendo a Bíblia é muito fácil a gente se perder lá em Levítico e tudo. Então, veja aí que nós temos no Antigo Testamento, nós temos o holocausto, ou oferta queimada, nós temos oferta pelo pecado, temos oferta pela culpa, temos oferta de manjares, nós temos a libação, e nós temos a oferta pacífica, e nós temos a oferta movida. Então, uma vez organizando isso aí, eu pensei, ok, e como é que Jesus cumpre? Será que ele cumpriu só o holocausto? Quem sabe a oferta pelo pecado? Vamos ver na Bíblia o que foi exatamente, que aspecto, qual desses sacrifícios Jesus cumpriu na cruz. Vejam só, Jesus ele cumpriu todos. E aqui está faltando, agora eu tenho, nos novos gráficos que eu faço, esqueci de colocar aqui. Nos novos gráficos eu coloco a oferta movida também. Aí vejam aí como ele vai cumprindo todos esses sacrifícios, todas essas ofertas.
Estou aqui com um livro novo, chegou agora essa semana, graças a Deus, que é o Visualize, que tem os desenhos, os gráficos, muitos gráficos aí que a gente tem mostrado aí. E aqui, então, eu até coloquei, vocês podem ver que aqui eu coloquei a oferta movida. Ficou faltando aí, mas aqui está. E vamos ver, então, cada oferta aí. Holocausto. Qual é a referência bíblica? Se eu vou dizer que Jesus cumpriu, temos que ter uma prova bíblica, não é? Bom, Gênesis 22:8. Abraão, ele levou Isaac para ser como que sacrificado, e então o filho dele pergunta: ok, nós estamos aqui com o fogo, com a lenha, está faltando alguma coisa, pai, está faltando aqui o animal para o sacrifício. Aí Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E seguimos ambos juntos. E naquele Monte Moriá, 2000 anos depois, Jesus foi oferecido na cruz por nós como holocausto. Então, nós vemos aqui a oferta pelo pecado. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro que, pelo seu sacrifício, tirou, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, eles só cobriam o pecado. Eles não tiravam, na verdade, eles não tiravam o pecado. O Cordeiro de Deus veio para não só cobrir o pecado, mas para tirar o pecado. Aí nós temos também a oferta pela culpa. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E essa palavra no original, na verdade, significa pela culpa. Então, Isaías 53:10, a primeira parte, fala sobre essa profecia do Messias que viria e ele então seria morto, ele seria moído, por assim dizer, e pela oferta, pelo pecado, pela culpa. Nós temos a oferta de manjares, que tinha a ver com pão não levedado, tinha a ver com cereais, dos quais muitas vezes desses cereais era feito então pães asmos. E tomando um pão, tendo dado graças, isso na última ceia, Jesus então com os discípulos partiu e lhes disse, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, era um memorial, era um pão que era dado por eles e representava o corpo de Cristo. A libação normalmente era vinho e representava o sangue. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o meu cálice, da nova aliança. É o único lugar onde Jesus chega e fala sobre a nova aliança que ele estava estabelecendo naquele momento com seus discípulos, e os discípulos representando a igreja. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, sangue derramado, a ideia de libação. E, interessante, simbolizado pelo vinho, né? E, então, a oferta pacífica, que era a oferta voluntária, e Jesus, a gente sabe que ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu entrego de bom grado. E olha só, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele foi a nossa oferta pacífica. Agora, o que significa a oferta movida? Partes do animal sacrificado, coxa, peito, que podiam ser comidas pelo sacerdote. Então, o que eles faziam? Eles pegavam
e moviam o sacrifício. Eles chegavam com o sacrifício e ofereciam a Deus o sacrifício e faziam assim de volta, recebendo de Deus e agradecendo, como que oferecendo, dedicando a Deus e recebendo de volta. Então, era a oferta movida. Veja só que Jesus, ele disse em João 10, 17 e 18. Isso só fui ver anos depois, agora há pouco tempo. Eu dou a minha vida para retomá-la. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Olha só, eu ofereço minha vida em sacrifício e a recebo de volta com a ressurreição. Entrego a minha vida em sacrifício na cruz e recebo de volta pela ressurreição. João 10, 17 a 18. Então, a gente vê que Jesus, até a oferta movida, ele cumpriu. É realmente impressionante a gente ver como Jesus é o sacrifício perfeito diante de Deus Pai pelos nossos pecados. Algo que nós mencionamos rapidamente e que queremos mencionar um pouco mais aqui, especialmente essas primeiras 4 festas, que tem a ver com as festas da primavera, elas têm tudo a ver com a primeira vinda de Cristo. Então, olha quanta coisa do Antigo Testamento profetizou sobre Cristo. Então, nós temos a Páscoa e temos o sentido original da libertação do povo do Egito. Significado profético: Cristo, Cordeiro de Deus, é morto, crucificado pelos nossos pecados, precisamente nesse dia. Somos livrados e redimidos pelo seu sangue. Que dia? O dia da Páscoa. Ele morreu, Jesus morreu na Páscoa. Pães asmos começa no dia seguinte, sentido original. Levedo representa decomposição, corrupção, erro e o mal. Pão não levedado simboliza santificação, sinceridade e verdade. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Agora, o significado profético é que Jesus é o pão da vida, seu corpo não se decompôs na sepultura onde foi colocado neste dia. Jesus é sem pecado. Primícias, então, primeiros frutos, né? Primícias significando primeiros frutos. Jesus é a primícias da ressurreição. Jesus ressuscitou justamente no dia de primícias, como dando assim aquele exemplo e dando aquele modelo da ressurreição, como será a nossa ressurreição no futuro. Ele foi o primeiro. Então, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele sendo as primícias dos que dormem. E Pentecostes, pente significando, então, 50 dias depois, né? Pentacampeão quer dizer o quê? 5 vezes, né? Pentecostes significando 50 dias. É a festa das semanas, né? 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais um dia 50. Então, o sentido original era que aí vinha a colheita. As primícias eles davam só um pouquinho assim do que tinha começado a nascer para dedicar a Deus, para que viesse uma boa colheita. 50 dias depois vinha a colheita mesmo, e foi exatamente o significado profético, o nascimento, a inauguração da Igreja de Cristo, marcado pelo derramar do Espírito Santo e a colheita de 3.000 almas. Aí nós temos as outras que não vamos ver aqui, mas que são as outras 3 que têm a ver com o outono, que têm a ver com a segunda vinda de Cristo. Agora, para terminar o nosso estudo, temos mais algumas lâminas aí. Esse gráfico é muito complicado. Talvez seja um dos, sem ser aquele talvez de Daniel, mas é um dos mais complicados e foi o que mais demorei a elaborar. Eu comecei, eu estudava, ouvia
o pessoal, judeus messiânicos falando, eu anotava e tentava entender. E, finalmente, meu amigo lá do Brasil Cristiano, que é o presidente da Associação de Pesquisa de Criação, ele realmente, eu creio que ele realmente matou a charada. E então eu acabei o gráfico e coloquei aí, e ainda tinha mais uma coisinha ou outra, e então nós podemos ver que eu quero só dar uma adiantada aqui, que eu quero, e aí vamos voltar. Eu quero mostrar aqui que isso ocorreu o primeiro mês religioso, é o mês de Nissan, era chamado de Abib, e passou a ser chamado de Nissan. E vamos ver o dia 10 a 18 daquele mês. Nós temos aí, no sábado, se você voltar para Êxodo, e você vê lá em Êxodo 12 a Páscoa original e as instruções, no dia 10 de Nissan, eles pegavam um cordeirinho, era levado para dentro de casa, como um mascote. E depois, 4 dias depois, ele era sacrificado. E a ideia era para Deus mostrar para a gente a seriedade do pecado. E então teria sido no dia 10 de Nissan, só que dia 10 caiu, tudo indica, nesse ano aí em que Cristo foi crucificado, então naquele dia 10 teria caído no sábado. E então o pessoal não fez os cordeirinhos não foram levados para dentro de casa, porque era um dia de descanso. Então foi no dia 11, domingo. Bom, nesse mesmo dia foi a entrada triunfal de Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava entrando dentro da cidade dele, da casa dele, do templo. Ele vai lá, inclusive, ele limpa, né, purifica o templo, que era a casa dele. Então, olha o paralelo. O cordeirinho que entra dentro de casa, Jesus entra dentro da sua casa em Jerusalém, a entrada triunfal. Aí passa a segunda-feira, terça-feira, dia 13, aí dia 14 é a Páscoa, 4 dias depois. Então, e aí a gente vê a Páscoa. E Jesus, então, nesse dia, eu sei que muitos vão dizer, não, mas ele não morreu na sexta-feira. Não, não tem como ele ter morrido na sexta-feira. Mas vamos lá, nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Nós estamos terminando aqui. Mas, então, na quarta-feira, Jesus foi condenado, crucificado e colocado no túmulo. Esse era o dia em que o cordeirinho era sacrificado, na Páscoa. Foi o dia que Jesus foi crucificado, foi sacrificado. No dia seguinte, começava a festa de pães asmos, que durava vários dias, 8 dias. Aliás, 7 dias, mais a Páscoa, então, ao todo, 8 dias. E é interessante que Salmo 16:10 diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então, Jesus, como pão asmo, sem levedo, sem corrupção, o corpo dele não viu não se decompôs em nada durante a quinta, sexta e o sábado. E então, nós vemos, Jesus disse, este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados, então é por isso a nova aliança, nós temos aí em cima, e então Jesus então ressuscita no dia 18, essa ressurreição que lá em Levítico, vamos voltar agora aqui, vamos ver que lá em Levítico,
diz que, Levítico 23:11 diz, celebrado ao dia seguinte do sábado, ou seja, o domingo, durante a festa de pães asmos. Era o dia de primícias, então não caiu no dia seguinte aí. Ele caiu, ou seja, Páscoa dia 14, pães asmos dia 15 em diante, primícia, alguns dizem, então dia 16, só que ele tinha que vir no domingo, como diz Levítico 23:11. E o que é primeiros frutos? Então, o que é primícias? Então, é justamente o simbolismo apontando para a ressurreição de Jesus. Agora, por que a gente sabe que Jesus não pode ter morrido na sexta-feira? Olha só, o único sinal que Jesus disse que ia dar de que ele era o Messias. Ele respondeu, olha, lá em cima, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, se você começar na sexta-feira, não vai dar 3 dias e 3 noites, não tem como. Então, e aí nós temos essa parte em azul, noite, a parte em amarelo, e é por isso que confunde tanto a minha cabeça, porque para o judeu o dia seguinte começa na noite anterior. Na noitinha, na hora que vai escurecendo, na hora que vão aparecendo as duas primeiras estrelas, aí então, ou tipo às 6 horas da tarde, então já começa o outro dia, já é considerado para eles o outro dia. Por isso que pode ser que Jesus ressuscitou sábado à noite, o que seria sábado à noite para nós, mas para eles já seria domingo, porque o dia deles começa na noite anterior. Bom, é complicado, mas realmente não precisamos, não há como talvez entender isso tudo num relance, mas o fato é que o importante é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele foi crucificado, ele foi colocado no túmulo e ele ressuscitou. Então, nós servimos um Senhor vivo, um Senhor ressurreto, que um dia vai voltar e estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Então, nós podemos ter toda a esperança do mundo, sabendo que, apesar de toda a crueldade que fizeram com Cristo, de toda essa morte tão terrível, ele fez isso tudo, passou isso tudo por nós para nos salvar e ressuscitou, mostrando que um dia nós também ressuscitaremos e um dia ele vai voltar, assim como ele foi embora, ele voltará e ele estabelecerá o seu reino sobre toda a terra. Então, que Deus possa abençoar a cada um.